Quem nunca viveu um quase amor, não é mesmo? Aquele que tinha tudo para dar certo, prometia ser incrível, mas que, por algum motivo, simplesmente não aconteceu. Hoje, a gente vai mergulhar numa história curta, mas muito, muito poderosa, que fala exatamente sobre esse sentimento. Uma história que, mesmo sem um felizes para sempre, deixa uma marca que fica. E o coração dessa história toda está naquela pergunta que vira e mexe assombra a gente. E se tivesse sido diferente? É essa reflexão, sabe? Esse sentimento meio doce, meio amargo, sobre um futuro que só existe na imaginação. É isso que a gente vai desvendar agora. E tudo começa como nas melhores histórias, do nada. O primeiro ato é o encontro acidental, aquele momento que parece mágica em que o universo dá um jeitinho de colocar duas pessoas no mesmo lugar e na mesma hora. E o palco para esse encontro não podia ser mais do dia a dia, mais familiar. Um café. Um lugar que normalmente é de passagem, de conversas que se perdem, mas que de repente vira o cenário de algo totalmente novo e especial. E então, vem o primeiro sinal. Não é uma palavra, não é um gesto elaborado, é uma coisa bem mais sutil, universal até. Um sorriso que cruza o salão. É o primeiro oi sem som, o primeiro reconhecimento de que tem algo acontecendo ali. Mas o que realmente sela esse momento é o olhar. E não um olhar qualquer, mas aquele que se estende por um segundinho a mais do que deveria. Nesse instante, parece que uma conversa inteira acontece em silêncio, cheia de perguntas e possibilidades. A sensação é essa. Uma sintonia tão leve, tão natural, que, nossa, só pode ser destino. É aquele sentimento raro de encontrar alguém e sentir que já conhece a pessoa há muito tempo, mesmo sem nunca ter trocado uma palavra. A partir desse primeiro encontro, uma sementinha de possibilidade começa a brotar. E a gente entra agora na segunda parte da história, a promessa breve. É aquele período em que o talvez começa a parecer um pouco mais real, mesmo que por pouco tempo. E essa promessa vai se construindo nos detalhes, sabe? Naquelas conversas que varam a madrugada em que o tempo parece que para. Nos planos feitos no impulso, cheios de vontade, mas sem nenhuma garantia. E claro, naquele inconfundível frio na barriga, a eletricidade de esperar pelo que vem a seguir. Mas toda a história precisa de um conflito. E aqui, o conflito não é uma pessoa, não é um vilão. É algo muito maior e, vamos dizer, implacável, a própria vida. E aqui está o ponto de virada, a frase que muda tudo, mas a vida chegou antes. Antes que eles pudessem descobrir no que aquela conexão ia dar, a realidade com suas próprias regras, seus próprios caminhos, simplesmente atropelou tudo. E assim, de um jeito bem abrupto, os caminhos se separam. Ela vai para um lado, ele fica. Uma distância física que, inevitavelmente, acaba criando uma distância definitiva na história que eles estavam começando a construir. Com essa separação, a consequência é imediata. Aquilo que era um mundo de possibilidades, um futuro em aberto, se transforma na hora em memória. Vira algo que agora só existe no passado. O tempo passa, como sempre passa. E a história nos leva para o seu ato final, quando a poeira já baixou e a reflexão toma conta. A memória daquele primeiro encontro no café. Então a gente vê a jornada completa, do encontro casual, passando pela separação que não pôde ser evitada, até chegar neste ponto anos depois. É só com essa distância que a verdadeira compreensão do que aconteceu finalmente pode aparecer. Anos depois, passando por aquele mesmo café, a reação dela não é de tristeza, não é de arrependimento. Pelo contrário, um sorriso aparece. Um reconhecimento meio agridoce, não pelo que se perdeu, mas pela beleza do que um dia existiu. E aqui está o cerne de toda a história, a conclusão a que ela chega. Não foi amor, mas teria sido se o tempo quisesse. Não tem arrependimento aqui, tem uma aceitação serena do potencial que existia. Um entendimento de que nem todas as histórias estão no nosso controle. Então, qual é o propósito de uma história assim? O que se aprende com um quase amor? E isso nos leva à mensagem final, que talvez seja a mais importante de todas. A mensagem é bem clara. Primeiro, alguns encontros não são feitos para durar. Segundo, o propósito deles é nos fazer lembrar. E por fim, o mais importante de tudo, lembrar que a gente ainda é capaz de sentir. Eles são como um despertador para o coração, sabe? Para mostrar que a nossa capacidade de se conectar de verdade com alguém ainda está ali, viva. E assim, a história nos deixa com essa pergunta para refletir. Qual é, afinal, a verdadeira importância de um quase? Talvez a resposta não esteja no que foi perdido, mas na beleza do que foi brevemente encontrado.
e na prova de que se está vivo com o coração aberto para o que a vida, com todas as suas surpresas, ainda pode trazer.